Estamos dando início a mais um episódio do Motor e Mentor, hoje com a Paula Schubert, especialista em recrutamento e seleção, vai compartilhar aqui conosco um pouquinho sobre as tendências do novo profissional para o novo mercado, né, Paula? Muita coisa de novidade vindo aí. Então, gostaria de te agradecer por aceitar o convite, de vir compartilhar teu conhecimento, tua experiência, tua bagagem aqui. Tá? A Paola é LinkedIn Creator, vou até ler aqui, gente, porque é muitos adjetivos. Psicóloga, pós-graduada em Planejamento e Gestão de Negócios, sócia na Priori RH, responsável pelo recrutamento e seleção e mentora de carreiras. Isso aí, já passaram mais de 8.000 processos de recrutamento e seleção na tua mão, né, Paola? Sim, aumentou um pouquinho esse número aí. Aumentou um pouquinho, atualizado. Aumentou um pouquinho esse número aí. Show de bola. Então tá bom, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Obrigada a você, Lucas, pelo convite. Imagina. Conte pra nós aí um pouquinho dessa tua trajetória, são 15 anos de A Priori RH aí, o quanto de coisas que você já deve ter visto de atualização de mercado, enfim, diferentes perfis, você como psicóloga, né? Então, conta um pouquinho pra nós dessa tua bagagem profissional aí. Vamos lá então, né, Lucas? Eu comecei a Priori com 22 anos, né? Com mais uma sócia, que estamos juntas até hoje. As pessoas até se surpreendem, né? Porque sociedade é sempre um desafio, né? Mas estamos aí firmes e fortes. É um relacionamento, É né? um relacionamento de 15 anos. Iniciamos, assim, sem muita tecnologia, voltado para o recrutamento e seleção, sem muito esse olhar. Mas quando a gente criou a Priori, a gente já pensou no nome para ser diferente. Então, eu vim de consultoria, ela veio de consultoria justamente com esse objetivo, de fazer alguma coisa diferente do que a gente tinha vivido de realidade. De ouvir o cliente, desse mindset de não é só o que nós, como consultores, especialistas no assunto, queremos, mas o que o cliente precisa. Então, o nome já diz, né? A priori, o que vem na frente, o que sai por primeiro. Então, a gente veio com uma pegada muito de vamos trabalhar logo de cliente, no momento onde todo mundo escondia de quem eram as vagas. Então, a gente já começou a trabalhar com as logos dos clientes, criamos bancos de talentos com as logos desses clientes, colocamos isso no nosso site. Então, nós sempre tivemos muito esse olhar. E a ideia foi justamente isso, inovar dentro de processo de seleção, fazer alguma coisa diferente para agregar e gerar valor mesmo, né? Trazer um olhar assim diferenciado, um olhar mais estratégico quando o assunto era recrutamento e seleção. Então, a gente trouxe um olhar muito de consultoria, no sentido de consultivo mesmo, né? O que o cliente precisa, na prática, exatamente. Então, a ideia sempre foi essa, sair na frente, trazer o que vem primeiro, bem seguido o nome mesmo. Legal, bacana. E dentre esses clientes, né, até por isso da tua presença aqui, essa questão muito forte no ramo automobilístico, né? Isso, nós temos o grande forte da Priori são indústrias, né? Embora nós tenhamos um portfólio de clientes bem variados, né? Então, nós somos especialistas em recrutamento e seleção. Mas, por nós termos uma origem de atender grandes clientes dentro da indústria desde 2006, que foi quando nós abrimos a Priori, é natural que as indústrias nos busquem porque sabem que a gente tem essa especialidade, né? Então, hoje, a maior parte das vagas que nós trabalhamos são vagas técnicas, vagas de engenharia, principalmente para a indústria automotiva. Legal. Bem provável, né, que quem esteja nos acompanhando aqui já deve ter visto alguma publicação da Paola ali, né, Paola, no LinkedIn, porque realmente é um conteúdo bem nichado, né? Então, acaba impactando as pessoas corretas, né? Sim, exatamente. E durante toda essa jornada, né, com toda certeza, agora você falou que já atualizou esse número dos 8.000 aqui, né? Vamos chutar aí que seja nos 9.000, então. Qual foi o maior desafio nessa trajetória de recrutamento e seleção? E para quem trabalha, né, com recrutamento e seleção? Lucas, eu acho que o principal desafio eu sempre falei na Priori que nós temos 2 clientes, né? O cliente pessoa física, que são os candidatos, e o cliente pessoa jurídica, que é quem abre a vaga conosco. O candidato está buscando a posição, então temos um desafio ali. E o cliente que está buscando o candidato para aquela oportunidade, eu acho que dentro desse desafio é você conseguir fazer a leitura do que ele precisa. Porque nós trabalhamos, na maior parte, em psicólogas, né? Não são pessoas especialistas, ainda mais em vagas de área técnica, né?
Você precisa entender tanto o requisito, mas também o comportamental. Porque eu posso mandar o melhor comportamental do mundo, mas se ele não atender o requisito técnico também, e para isso a gente precisa estudar a vaga, estudar o cliente, entender aquela necessidade para que a gente possa fazer um filtro bem adequado. Então, quando a gente fala em desafio de cliente, certamente é você conseguir colocar naquela triagem, naquela seleção que você está fazendo, tudo que você ouviu naquele alinhamento. Então, é você trabalhar muito tua escuta, para ouvir o cliente. Tem coisas que não são ditas, então você tem que ter uma percepção muito alta também. E quando você fala em candidato, existe uma coisa em psicologia que a gente fala suspensão do eu, que hoje muito se fala em vieses inconscientes, de você bater o olho e já ter um viés inconsciente de alguma coisa. Então, em psicologia a gente chama muito de suspensão do eu, que é você se abstrair daquilo, né, daquela situação, para que você consiga ter uma avaliação imparcial do que realmente você precisa para aquela vaga versus o que o candidato tem. Porque tem muita gente boa que passa por você, mas não é todo mundo que tem o que você precisa. E mesmo quando tem, você precisa fazer um ranking dos melhores. Então, para mim, esse são os dois desafios, tanto do pessoa física quanto olhando pela pessoa jurídica. E, por exemplo, no momento em que você encontra 3 pessoas muito boas para a vaga e você só pode escolher uma, ou não encontra nenhuma, qual é o mais desafiador? Quando não encontra, esse é um ponto que eu trabalho muito na equipe, né? Nós não estamos aqui somente para fechar vagas. Nós estamos aqui para conduzir todo um processo seletivo e isso envolve uma atenção ao seu cliente e uma atenção ao candidato. Mas tem um outro fator, que é uma atenção ao mercado. Então, o problema não é você não achar o candidato. O problema é você não saber embasar por que você não achou. Então, esse é um outro desafio que você tem. Porque às vezes o cliente ele abre a posição, ele tem uma expectativa e aquela expectativa não condiz com o mercado. Ou o que ele pode oferecer não condiz com o que a gente encontra. Então, quando você faz um trabalho consistente de chegar para aquele gestor, para aquela liderança, para aquela gestora e dizer, eu não encontrei. Ou melhor, eu encontrei, mas ele tem isso, isso e isso, está nesse lugar. Mas eu tenho esse aqui. Esse aqui não tem tudo isso, mas tem isso. Então, você fazer esse balanço para ele colocar realmente na balança o que faz sentido para ele, o que não faz, o que ele pode abrir mão, esse processo de construção junto com o cliente é fundamental dentro do recrutamento e seleção. Então esse é realmente um ponto que a gente precisa estar muito atento para quando não encontra candidatos, né? Não adianta, né? Só afirma aquilo que eu já tenho como pensamento, que é muito dessa questão da comunicação e alinhamento de expectativas, né? Sim, e às vezes não é feito no começo, né, Lucas? Às vezes você tem uma percepção, quando você vai para o mercado, teve algumas coisas que mudaram aqui, as pessoas não estão mais olhando tanto esse tipo de posição, isso aqui não está atrativo por isso. Então, a gente precisa trabalhar nessa capacitação, né, de quem está na frente do recrutamento e seleção, de conseguir ter essas sacadas e conseguir trocar isso com o gestor, trocar isso com o cliente e sem dúvidas, isso vai ser um diferencial para o teu processo. Legal. E isso que você falou de entender o que está funcionando para o mercado, o que não está. Hoje a gente tem aí muito, muito acesso tanto às soft skills quanto às hard skills, né? Quais habilidades que você está enxergando que estão em alta no mercado, né? Para os profissionais da atualidade e para os profissionais futuros também, que impacte não só na vida profissional, mas na vida pessoal também, né? Na vida social desses colaboradores que estão buscando uma posição no mercado. Lucas, acho que tem vários pontos, tá? Antes até da gente falar do que o mercado está querendo, eu acho que é importante da gente falar algumas competências que são fundamentais para você evoluir, seja dentro do processo seletivo, seja dentro da tua carreira. Então, a gente está falando de organização, senso de urgência, comunicação. Se você não tem uma comunicação assertiva, esquece. É muito difícil. E a questão da autopercepção, da busca pelo autoconhecimento que vai te promover esse desenvolvimento. Então, primeiro de tudo, eu vejo que às vezes as pessoas estão mirando muito no que pede, no que eu vou fazer, no que eu vou desenvolver, quando não faz o básico. Né? Então, esse é um fator muito importante para quem quer alavancar a carreira. Tem que estar de olho, o que o mercado pede?
Dentro disso, você vai ter várias outras competências que sim, não, estou pronto, isso aqui tá legal, o que eu posso desenvolver? Aí entra muito as competências socioemocionais, né, que foram super longe agora, principalmente por causa da pandemia, isso se aflorou muito, né? Então, a gente fala hoje em antifragilidade, que é você não ser, é diferente, exatamente, é diferente de você ser resiliente, né? É você passar por um processo de transformação, é você conseguir realmente, em cima de um processo de crise, você tirar um resultado. Então, muitas pessoas fizeram isso, né? Então, esse termo ficou super em alta. A parte de empatia cresceu muito também. E um ponto que eu vejo que é fundamental é a inteligência emocional. A forma como você se coloca, a forma como você não é só o resultado, mas a forma como você obtém esse resultado. Então, acho que são 3 competências bem importantes e ainda se fala muito em solução de problemas complexos. Não é o solucionar o problema, mas é a tua postura diante de situações críticas, né? De problemas complexos. Você vai ter criatividade, porque isso envolve uma série de outras competências, né? Então, isso eu acho que são as que mais estão em alta, assim, que são as que mais o mercado busca e procura naquele profissional, além do pensamento inovador, né? Isso é core. Todas as vagas, não precisa de alguém que venha aqui, que faça diferente, que tenha um novo olhar. Então, o pensamento inovador é bem fundamental. E nem sempre a inovação está ligada à tecnologia, né? Sim. Muitas vezes mudar uma situação de lugar com meio segundo a menos. Sim. E isso que você comentou, né? Duas coisas me chamaram bastante atenção, essa questão da inteligência emocional e da organização. Eu tinha muita dificuldade de organização e quando eu resolvi fazer minha transição de carreira da indústria para o empreendedorismo, as 2 primeiras coisas que eu fui buscar, inteligência emocional, e aí Sim. junto com essa oportunidade que você falou, né, da pandemia, então eu tinha uma rotina de trabalho intensa, e quando veio a pandemia, jogou uma pá de areia naquela rotina, e de repente, entre aspas, eu não tinha nada para fazer. Tá, vou fazer o quê? E aí, inteligência emocional e LinkedIn, todo mundo falando de inteligência emocional, até a Conquer disponibilizou cursos, aquele gratuitos, curso. né? Falei, vou estudar. E aí, ali abriu um mar de oportunidades que eu não imaginava. E aí, eu vi que o que eu precisava curar primeiro era realmente a gestão do tempo, né? E aí, comecei a estudar. E aí, hoje eu tenho, né, essa gestão do tempo muito bem aguçada e às vezes as pessoas vêm me pedir algumas orientações sobre isso, porque eu falo de maneira aberta sobre gestão do tempo e produtividade. E as pessoas perguntam, Lucas, o que eu tenho que fazer para me tornar mais produtivo, mais organizado? A minha primeira pergunta, você tem uma agenda? Não, mas como assim uma agenda? Todo mundo tem... uma agenda é muito fácil, todo mundo tem acesso a uma agenda. A minha pergunta é, você tem uma agenda? Não tenho. E aí, né, entra no que você falou. Aí você começa, né, entender. Começa a fazer o básico bem feito. Sim. Mas eu sei que eu preciso ter uma agenda. Tá, se você sabe por que você não faz, então. Né? Então, as pessoas, muitas vezes, acabam pecando em pequenos detalhes principiantes, né? Sim, mira em coisas mirabolantes e isso prejudica até nas iniciativas, né, Lucas? Porque se você fica pensando em tudo que você vai fazer, é mais ou menos o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Se você fica pensando em todas as questões, tudo que pode impactar, você não avança, porque você não faz o começo e você precisa partir de algum lugar, né? Então, isso é fundamental. E um outro ponto também que eu acho que é interessante trazer, que agora muito se fala de seleção por valor. Então, as empresas também estão olhando muito isso, né? A gente está treinando as pessoas hoje em seleção para que elas aprendam a fazer seleção por valor, porque isso vai impactar no fit cultural do candidato com a vaga. Sim. Então, existem algumas situações que a gente percebe que aquela pessoa não tem fit nenhum com a vaga. Ele tem todos os requisitos, ela tem todas as competências, mas ela não tem fit cultural. E eu falo, o que seria esse fit cultural, né? Seria assim, você é uma pessoa extremamente dinâmica, resultado rápido. Como é que você vai trabalhar numa organização extremamente burocrática, que você não vai ter autonomia? Então, isso também cabe ao headhunter, ao recrutador que está fazendo essa seleção, a ter essa percepção. Né? E quando a gente fala em valor também, né? Que pontos são importantes para você? Quais são os valores que imperam hoje? O que você não abre mão em termos de valor? Para ver se isso está em fit com a empresa que você vai também.
né? Se você está numa empresa que segurança é fundamental e para você não liga muito, você está numa área de manufatura que isso é fundamental, mas você entende que tem outras coisas que são prioritárias, como o resultado, você ter que mudar um processo por um fator de segurança, aquilo vai começar a ferir em valor. Sim. Se tá certo, tá errado, é cada um. É o que é valor para você e o que é valor para o outro. Então, acho que esse é um ponto bem importante também. Agora que você comentou com isso de valores, me corrija se eu estiver errado e se você ouviu algum comentário sobre isso, tá? Eu não lembro se era notícia oficial, se foi comentário conversando com alguém. Mas eu escutei de algum caso de uma empresa que acabou demitindo algum colaborador por conta de traição conjugal. E aí o argumento que a empresa utilizou foi de que seria que se ele traiu o cônjuge, ele seria capaz de trair a empresa também, ferir os valores da empresa. Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Não, nunca ouvi. Nunca ouviu? Então não sei se é oficial de fato, mas eu ouvi alguma coisa do gênero. E vai muito, igual eu tô falando, né? Não sei se realmente aconteceu, não tô espalhando fake news aqui, tá, gente? Mas é um ponto importante para nós refletirmos, porque justamente está muito interligado com isso, né? Desse alinhamento de valores de ambos os lados, né? Eu acho que a linha é muito tênue, né, Lucas? Sim. Entre você, né, entre vida pessoal, vida profissional e você, né, acabar também entrando em alguns julgamentos que não faz sentido, né? Não compete, né? Não compete, mas claro, assim, você vai trabalhar em rede social, se você tá lá seguindo uma linha, se você tá ferindo algum valor para a empresa, a gente viu vários casos, né? Em imprensa, tudo, de se você está fazendo alguma coisa que isso não condiz, né? Até vários influencers eu já vi que saem, às vezes bebem demais e a empresa, ou tem questões de preconceito, tratam mal as pessoas. Então, isso eu já vi da empresa ficar sabendo através de stories, de marcações, e a pessoa ficou sabendo que aquela pessoa teve aquele comportamento e entende que aquilo fere realmente, porque as empresas também estão preocupadas com a imagem, né? Então, essa pessoa é um funcionário que está fazendo esse tipo de coisa, ou seja, ele não compactua com nossos valores. Agora, realmente, de traição, nunca não soube. Sabia, não lembro, veio um lapso de memória aqui agora, mas não sei se de fato aconteceu ou não. E isso que você comentou, né, da questão de, além de colaboradores, de funcionários, as pessoas são embaixadoras da marca que ela trabalha, que ela representa, né? Então é muito, muito delicado, porque não é a Paola, é a Paola da A Priori, é o Lucas, o motor e mentor. Então essa responsabilidade, esse nosso sobrenome da empresa é muito pesado, né? De muita responsabilidade. Sim, e uma coisa que eu entendo que é bem interessante, Lucas, você falou um ponto que eu acho que é bem importante. As pessoas precisam ter esse olhar de marca pessoal. E antes de se elencar, você é tal pessoa de tal empresa, você também precisa ter tua marca pessoal, teu posicionamento bem definido de uma rede social. Porque a empresa que você tá nada mais é do que aquela camisa que você está vestindo naquele momento. Né? Então, claro, você representa sim, você pode ter problemas quando você fere valores, sim, com certeza. Mas as pessoas também têm que ter um cuidado delas como pessoas, como carreira, como profissional, porque é isso que antecede, né? As pessoas vão lá, estudam, se formam, e daí depois elas também têm que ter esse cuidado para não atrelar 100% da vida somente ao local onde elas estão, né? Então, por isso que as pessoas quando saem dos empregos ficam perdidas, porque elas não sabem para onde que elas vão, o que elas vão fazer. Porque se isso acontece, é porque 100% da carreira dela estava voltada para aquela organização. Então, faltou uma tarefa de casa de cuidar realmente da sua carreira, da sua marca pessoal, de você ter firme seus valores. Então, isso é fundamental também. E isso vai muito... Essa realidade de digitalização que nós estamos vivendo, nós temos que surfar essa onda de utilizar de um lado positivo isso, né? Porque hoje... acredito que em todas as eras aí é que nós estamos tendo um maior acesso a conteúdos e uma maior oportunidade de nos expor de forma positiva para o mercado, Sim, né? Então, com certeza. Utilizar dessas ferramentas que temos em mãos aí, que são as redes sociais, de forma positiva. Eu costumo dizer que isso aqui é o nosso melhor amigo, mas também é o nosso melhor inimigo, né? Porque ao mesmo tempo que nós podemos utilizar para coisas boas, é muito fácil de nós ficarmos rolando o feed ali, cuidando da vida dos outros. Sim. E acabamos esquecendo de cuidar da nossa, Sim, né? Sim, com certeza. E achei bem importante, né? Então, já que ainda em tempo, né, de
repaginar isso tudo, o que você está enxergando aí, dentre tantos processos seletivos, né, de recrutamento e seleção, as tendências para o futuro desse profissional que a gente está vendo de tecnologia, que o mercado está pedindo cada vez mais, o que você enxerga que a gente precisa se manter, que a gente não pode deixar de lado e desenvolver daqui em diante? Eu vejo assim, Lucas, eu vejo que esse mindset inovador, né, de aquelas pessoas que não têm muita flexibilidade em relação a mudanças, em querer manter muito o status quo, isso é um mindset que cada vez mais as empresas vão questionar. Como? Por quê? Será que não dá? Então, aquela pessoa que não vai nessa pegada, ela vai ser uma trava dentro da organização. Então, esse pensamento inovador e essa flexibilidade e adaptação à mudança, né, a questão da adaptabilidade, isso é fundamental, porque os cenários mudam muito o tempo todo. Então, aquela pessoa que tem mais dificuldade realmente diante de mudanças e de se adaptar às situações diferentes, a mudanças, com certeza é algo que vai pegar muito aí já pega hoje, né? Uhum. E vai pegar cada vez mais, porque as próprias lideranças estão sendo cobradas de mudanças. Então, quem não tem isso, quem gosta de ter ali sua rotina, de não, assim, tá dando certo, assim, porque tá tudo bem, acho que isso é bem, bem complicado, né? Uhum. E uma coisa que vai ser fundamental, e eu já sinto muito isso, é que as pessoas precisam estar mais preparadas para qualquer movimento que elas vão fazer nas suas carreiras, né? Então, elas precisam ser mais estratégicas nos movimentos que você vai fazer, porque até as escolhas, né? Você saiu daqui, foi para cá, por que você foi aqui? O que te impulsionou? Então, tudo isso é avaliado também. E quando você vai fazer um movimento de carreira, você precisa, não é simplesmente hoje você joga teu currículo lá na rede, vão me chamar, não é assim. Uhum. As pessoas estão se preparando. A gente tem uma mentoria lá na Priori para processo seletivo, que eu e a minha sócia que tocamos, que bomba, a gente vai fazendo agenda para semanas para frente, assim, porque muita gente busca, porque tá sem visibilidade no LinkedIn, o currículo não tá nada assertivo, eu canso de receber pessoas, Paula, vi essa vaga, não me chamaram, sabe o que aconteceu? Até quinta-feira foi engraçado, eu falei, mas a vaga é para trabalhar com isso, não tem nem essa palavra, que chave que no teu currículo, você não vai ser aprovado. Nossa, realmente, então foi uma questão minha que não consegui colocar no currículo. Comunicação. Então, é fundamental, né, você se preparar realmente para as transições de carreira que você quer fazer, porque senão você vai ficar mirando naquela empresa lá e não vai chegar nunca, porque enquanto você não faz, as pessoas estão fazendo, estão se preparando para uma entrevista, estão se preparando para uma videoentrevista. Então, eu vejo que esse mindset do autodesenvolvimento, isso não pode parar. Uhum. E vou fugir um pouquinho aqui, tá? Do nosso roteiro. Da pauta? Da nossa pauta aqui, porque conforme você ia falando, me surgiu um questionamento aqui. Acredito que nós estamos vivendo na maior era de startups, certo? E hoje nós acompanhamos essa geração aí dos anos 90, 2000, muito mais propensas a ir para uma startup do que para uma indústria em si. Uhum. Você como recrutadora tem uma visão externa minha disso, tá? Isso realmente está acontecendo no mercado? E se sim, o porquê? Lucas, tem público para tudo. Público para tudo. Tem público para tudo. Nós, lá na Priori, nosso público são mais indústrias, como nós falamos. Já atendemos algumas startups, mas nunca foi o foco mesmo, né? Até pelo nosso modelo de trabalho, né? Que as startups acabam trabalhando de uma forma diferente, indicação, enfim, foge um pouco. Mas eu vejo para tudo, assim. Eu vejo as pessoas ainda muito apegadas ao CLT, a ter um trabalho na indústria que não é o PJ, porque a startup vem muito nessa questão do PJ, então eu vejo que existe... Muito perigoso também, né? E assim, tem, como tudo, tem seu ônus e tem seu bônus, né? Então acho que as pessoas ainda, não existe uma cultura muito forte ainda nessa questão do PJ. Acho que eu vejo as pessoas ainda muito inseguras. Nós trabalhamos vagas PJs na Priori, mas quando a gente aborda, a pessoa, claro, quer entender em mais profundidade como é que eu vou fazer isso, vou ter que abrir um MEI, como que eu recolho? Então, elas perguntam para nós, ou seja, elas não têm essa informação. Mas, em contrapartida, eu vejo um pessoal mais jovem, assim, e realmente muito envolvido, já desde a faculdade, e já mirando o mercado de outras coisas, nem quer trabalhar no modelo que as grandes indústrias e grandes empresas trabalham,
de segunda a sexta, horário administrativo, nem querem isso, querem ter liberdade, querem ter autonomia. Mas eu sinto um outro ponto, assim, eu vejo que a indústria percebeu isso. E muitas indústrias estão se moldando também esse mercado, com horários mais flexíveis, com o trabalho híbrido. O trabalho híbrido é a própria resposta, né? Sim. Quando você É o achou novo normal. que as indústrias mega tradicionais, que a gente tem muitas aqui em Curitiba e em vários outros estados, estariam trabalhando no modelo híbrido. Imagina em casa, como assim? Nós passamos por essa mudança, né? A gente entrevistava o candidato pessoalmente, era agenda, sala para tudo quanto é lado, agenda o dia inteiro. E agora não, é tudo online. E você pergunta para mim, vocês pretendem mudar? Não, jamais. Isso otimizou para nós, otimizou para o candidato, então é um caminho sem volta. Então eu vejo que as grandes empresas também estão dando essa resposta, né? As próprias lideranças estão com esse olhar mais inovador também, estão querendo trazer movimento, mas, claro, tem ainda muito trabalho a ser feito, com certeza. Mas está dividido ainda, Lucas. Que bom. Eu fico feliz em saber porque que também está tendo esse interesse, né, por parte das empresas, porque com toda a certeza do mundo, vem jovens aí muito com sede de conhecimento, de fazer acontecer. E querendo ou não, essas gerações mais novas agora, a tecnologia vem no sangue, né? Sim. Então a gente vê que o mercado de tech aí tá em alta, vai faltar colaborador no mercado, logo já tá faltando agora, né? Você, né, sabe bem disso, então essa adaptabilidade das empresas até porque não se solidifica um negócio, igual você falou, sem mudar nada. Time que tá ganhando não se mexe. Se mexe sim, sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Sim. E é muito bacana saber que as empresas estão tendo essa percepção, porque com toda a certeza do mundo se tornam mais atrativas e mais interessantes para esse público mais jovem que com toda certeza também tem algo muito muito positivo para agregar na carreira desses executivos de longo, médio prazo aí, né? Sim, com certeza. E eu percebo os RHs mais estratégicos também. Né? Eu percebo os RHs mais dentro do negócio, entendendo a dor do cliente interno. E as posições de business partner hoje, elas têm um papel fundamental nesse processo de transformação, de provocar liderança, de realmente trazer situações novas para que o próprio tema diversidade, né? Quando você pega a área técnica, mulheres nos processos seletivos, abertura para isso. Então, a gente está exatamente nesse momento, assim, trabalhando muito isso. Veio muitas empresas com essa busca. Então, isso é um trabalho de um RH estratégico. E eu percebo, né, dentro do nosso portfólio de clientes e do que eu vejo muito no mercado, esse RH muito ativo. Acho que o RH ganha muito espaço também com tudo isso, né? Então, saiu realmente de um lado de suporte, de operação também, mas tem um olhar estratégico que é fundamental e está trazendo muito resultado para o negócio. Então, as empresas estão com esse olhar bem, bem alto em relação a isso. É bem bacana. E querendo ou não, se tratando de pessoas, nenhum setor melhor do que o RH para considerar isso estratégico, né? Sim. Você pode ter o melhor produto do mundo, mas quem irá fazer esses produtos são pessoas, né? E aí a competência do RH, acredito que dentro de uma empresa não há setor mais bem preparado para esse desenvolvimento profissional, né? Show de bola. Eu achei bem interessante essa questão que você falou dessa diversidade, dessa inclusão, né, feminina em posições estratégicas, executivas, técnicas. Dentre toda essa tua jornada profissional, o que você viu como desafio feminino, tanto teu quanto de outras colaboradoras também, em um mercado em que o masculino é predominante ainda, né? O meu desafio, Lucas, sempre foi... Eu comecei a empresa muito nova, né? Eu tinha 22 anos. Então, sempre... E graças a Deus tive grandes oportunidades em grandes empresas, né? Claro, fruto de muito trabalho também, muita dedicação, mas sempre tem aquele olhar do se provar, né? Do se provar, nossa, mas puxa, minha vaga é tão importante, será que essa consultora vai entender? Ela é tão novinha. Então, eu acho que isso é um ponto que eu vivi por muitos anos, eu convivi com isso, né? Hoje já não, né? Mas assim, isso se estendeu por muito tempo na minha carreira. E atendendo muita vaga de engenharia, que são as principais vagas que eu já trabalhei, digamos, se é uma área expertise minha, piora um pouco.
Sim. Né? Porque é um público Masculino. muito mais masculino. E quando eles vinham me falar de um desenvolvimento de produto, de um software, de um... Nossa! Que a pessoa trabalha, de como que é o dia a dia, do nome dos componentes. Mas, graças a Deus, acho que eu sempre tive gestores, assim, que ao longo da minha jornada, que sempre me ensinaram muito. Então, sempre que eu ia para um alinhamento, hoje eu acabo não indo mais tanto em alinhamentos, né? Eu acompanho muito com a equipe. Eu vou em alguns processos ou outro, eu entro, clientes novos. Mas, ao longo da minha trajetória, eu sempre tive muita curiosidade, então eu ia lá, eu estudava o perfil, eu queria saber, CAD, é CATIA, é ProEngineer, é CRIO, o que é isso, o que é um MATLAB, o que é um Simulink, posso não ter aquela mega expertise, né, não vou ter porque eu sou psicóloga mesmo, tá tudo certo, tô bem resolvida nessa área, mas assim, você conseguir falar de igual para um cliente, né, no sentido de, não, eu sei o que você precisa, tá, mas se ele conhecer desse software, se ele não conhecer desse, te ajuda? Olha, então a empresa eu sei que eles trabalham com esse. Então você fazer essas conexões, você mostrar o seu conhecimento, isso sempre me ajudou muito. Quando eu começava a falar, opa, como assim ela sabe do que eu preciso? Não, é bem isso mesmo, né? Não, então essa pessoa vai trabalhar com isso. E eu no perguntar, né? Eu me lembro que eu tinha alguns gestores na área de compras, assim, que eles falavam, Paola, a gente precisa de pessoas de negócios. O cara vai gerenciar uma carteira de não sei quantos milhões. Eu preciso que essa pessoa faça isso. Então, já tive aulas de que era fazer um processo de compras. E eu sempre fui muito ávida por buscar esses conhecimentos e entender. Tanto que hoje eu consigo sentar com a equipe e, tá com dúvida nesse perfil? Vamos lá, vamos perguntar isso. Como é que é isso? Então, a gente consegue realmente não sair de um alinhamento sem entender o que o cliente precisa. Então, acho que eu tive esses dois desafios, né? De trabalhar muita coisa em área técnica e precisar entender, saber o que eles estão falando. E, ao mesmo tempo, o fato de ter começado muito nova já dentro de grandes indústrias, de grandes empresas. Então, isso foi um desafio para mim. E um outro ponto que realmente eu vejo que é desafiador para a maior parte das mulheres, né, Lucas, que foi o que você trouxe, quando a gente olha em área técnica, eu vejo que a gente tem uma deficiência na base. Porque já começa que você pega um curso de engenharia de 50 homens, você tem quantas mulheres? 4? 2? Então já começa ali. Então a concorrência é desleal. E quando você vai para um trabalho de estágio, para um trabalho de base mesmo, de um engenheiro inicial, já começa lá no estágio, né? Porque os estágios para as mulheres são estágios que não têm muito aprofundamento técnico na maior parte. Então, elas acabam indo para algumas áreas meio específicas, assim. É difícil você ver mulheres que vão mesmo para uma área bem técnica de engenharia, que tem... Não porque elas não querem, mas porque elas não têm oportunidade. Então, quando um cliente meu fala, a gente precisa de mulher em área técnica, precisa, mas vamos olhar a tua base também. Olha lá para o teu programa de estágio, olha lá para o pessoal de consultoria que presta serviço dentro da tua empresa, porque tem muita mulher boa lá. E daí é lógico que quando você vai para uma vaga de engenheiro pleno, engenheiro sênior, até mesmo engenheiro júnior, quando você coloca uma mulher que nunca fez um estágio dentro daquela área e um cara que já fez, que já conhece, fica desleal. Sim. Então, quando nós, como consultoria, como que nós temos nos posicionado? Tá certo, liderança, qual que é a diversidade dentro da tua área? Você precisa de pessoas mais velhas, pessoas mais novas? Como que tá teu time hoje? Porque diversidade não é somente sobre mulher, sobre pessoas novas, pessoas mais velhas. Não é somente sobre isso, né? Então, hoje meu time é um time que eu preciso muito de mulheres. Então, tá. O que nós podemos flexibilizar nesse perfil para a gente te trazer mais mulheres? Então, a gente está muito nesse approach. E a gente tem conseguido resultados super bons. Eu fiz alguns vídeos já convidando mulheres para os processos seletivos. Então, eu tenho feito também esse movimento. Eu tenho um mailing bem grande de mulheres também, que eu disparo vaga quando abrem essas posições. A gente conhece também de mercado, vai acompanhando em rede. Eu vejo as mulheres mais criteriosas também, né? Antes de aplicar, elas olham, não tenho tudo isso. Então, tem que aplicar mesmo, gente. Porque é ali que a gente vai conseguir negociar e saber onde elas estão. Tem que buscar esse conhecimento, né? O desafio tá aí, em dar mais oportunidades desde a base. Sim. Para poder, pelo menos, competir realmente dentro desse contexto. Isso que você falou, 2 pontos bem importantes que eu acredito que é uma deficiência da base de ensino, né, do Brasil hoje em si, vamos falar aqui
que nós temos propriedade com 100%, né? Mas o ensino não acompanhou a tecnologia. Sim. Isso é fato, né? Que a gente está com um plano de ensino ultrapassado, isso não é novidade para mais ninguém. E o segundo é justamente isso, essa falta de incentivo, né? O porquê que essas mulheres não estão chegando justamente a palavra que você usou, nessa base. É falta de conhecimento, é falta de interesse. Interesse não é porque, igual eu falo, né? Mulher faz coisas com tanta particularidade, com tanto carinho, com tanta propriedade, que a indústria precisa desse cuidado feminino, né? Então, por que não incentivar desde justamente lá da base? Onde é que nós estamos errando? E, ao meu ver, é o ensino, né? Então, é algo que nós precisamos mudar, é cultural, infelizmente, né? Mas que nós temos a oportunidade de fazer isso diferente, gerando você com toda a propriedade do mundo, né, incentivando as mulheres a fazer isso cada vez mais. Agora em março nós tivemos um mês só das mulheres aqui no podcast, justamente por isso, porque vocês possuem uma importância, o mercado precisa de vocês, né? Então incentivar isso eu acho muito, muito, muito louvável mesmo. Então parabéns por estar disseminando esse conhecimento, incentivando e mostrando a importância de vocês no mercado, né? Sim, é fundamental, né, Lucas? Acho que tem que ter um contexto equilibrado, né? E como que você consegue esse equilíbrio? Trazendo pensamentos diferentes, né? Realidades diferentes, vivências diferentes. E isso, não só a questão do ensino, acho que com certeza é um ponto bem importante, mas as lideranças precisam estar abertas para isso. E realmente estar disposto a desenvolver, a não, vem cá, tem potencial, você vai estudar, engajar aquele colaborador, aquela colaboradora, entender realmente, né, quais são os gaps e trabalhar em cima disso, e isso dá trabalho, né, e muitas vezes as pessoas não estão dispostas. Demanda tempo, né, de maturidade. Demanda tempo, demanda tudo. Então, digamos, o caminho mais fácil, certamente, seria você investir na tua base, né? Então, as empresas que precisam realmente de mulheres, o caminho melhor seria ali, vamos investir aqui, onde que tem nessa faculdade, tem quantas mulheres nessa sala, vamos trazer aqui pro programa de estágio. Então, é esse movimento que tem que ter, preparar essas pessoas. E como nós não temos, né, essa eficiência de ensino total, e nem acho que é possível para as universidades conseguirem isso também, sejam públicas, sejam privadas, mas também existe um papel da própria empresa nesse processo, porque é de interesse para ela também, né? Sim, com certeza. E a gente está vendo aí, né, cada vez mais programas de estágio formando tanto executivos como analistas, então as oportunidades, elas estão aí. E já linkando com a nossa última pergunta, além daquilo que você já havia comentado da comunicação, da inteligência emocional, da criatividade, da inovação, né? O que esses jovens precisam desenvolver, né? Que o mercado está pedindo e, tipo, não é para daqui 10 anos, é para ontem que o mercado vai pedir, porque a tecnologia está acelerando esses processos, né? O que a gente precisa se atentar com todos os olhos, porque tá aí e o mercado tá com uma deficiência de mão de obra e que vai ter muita oportunidade de emprego daqui para frente. Vamos pro básico? Um bom cursinho de Excel, um excelente inglês. Olha só. São 2 pontos que fazem muita diferença. Olha só. Né? A gente tem vaga lá de analista júnior que pede Excel avançado que a gente não consegue muitas vezes fechar. Não acho. Não acho, porque as pessoas não conseguem, ou não tem Excel. É simples, não é? Sim. Você pensa, quem não sabe mexer no Excel, os próprios lideranças falam, gente, como assim? Não, gente, mas é isso, tá aqui os testes, aplicamos tantos e tem isso e isso converteu. E o inglês, né? O inglês é fundamental. Esse é o básico, digamos assim. Aí depois vem outras coisas, né? Vem a questão de questões comportamentais, de autopercepção, autoconhecimento. Acho que isso, a pessoa que tem um domínio maior de si e sabe realmente das suas habilidades, tem escolhas mais assertivas e isso fica bom para todo mundo. E daí depois também tem as hard skills, né, que é o que para fazer aquela atividade. Então acaba não tendo uma receita de bolo, né, de você pegar, para ser isso eu tenho que fazer isso. É muito do time, do momento, do que você está fazendo, mas vamos começar se você pegar o básico hoje, em termos de requisito, reprova muito isso. Entendi. Né? Eu tenho um amigo que tem uma escola de VBA, que é a programação do Excel, né?
E aí ele fala, cara, por mais que a gente tenha aí Python, Java, N linguagens de programações, o VBA, o porquê que eu insisto no VBA? Qualquer outra plataforma que a empresa precise investir, obviamente que, né, se necessário será realizado o investimento, mas qual é a linguagem de programação que você tem no computador já com o teu Office? É o VBA. E a maior parte dos sistemas das empresas, muita interface com Excel. Com Excel. Então, aí eu SAP? te digo, tem um Excel legal, corre atrás do VBA. Sim. Para você ter o diferencial, porque o que está emplacando, Lucas, é o diferencial. Porque como a concorrência está grande, o que é diferencial numa vaga acaba virando requisito. Então, se você tem lá diferencial inglês e espanhol, se 300 pessoas aplicaram e 50 tem inglês e espanhol, vamos para quem tem. Sim. Então, existe uma priorização. Então, mas eu atendi os requisitos, sim, mas dentro de todas as pessoas que aplicaram, teve esse que fez a mais. Então, o profissional tem que estar sempre olhando a mais. O que eu posso entregar a mais? Beleza, estou fera no Excel e agora qual que é o próximo passo? Que é o aprender sempre, né? Se desenvolver sempre, isso é fundamental. E um ponto importante antes da gente encaminhar para a reta final aqui, que eu achei bem interessante que você acabou de comentar, essa questão do autoconhecimento do candidato, né? Eu sou prova viva disso. Eu tive a oportunidade de entrar num estágio, numa área técnica, numa indústria automobilística, e eu entrei como estagiário, sempre tentando dar o meu melhor ali, e eu fui efetivado como analista júnior, né? Então, do estágio eu fui para analista. Hoje, eu fico pensando que se eu tivesse o meu conhecimento de autoconhecimento, eu jamais teria aceito aquilo ali. Porque era um trabalho extremamente técnico, eu sempre fui uma pessoa muito mais comercial do que técnica, e eu fico pensando, obviamente jamais vou falar que foram 2 anos perdidos, porque o que eu aprendi de método, de processo, se não fosse aquela experiência profissional, não estaria aqui hoje, né? Então não teria toda essa minha bagagem profissional, mas que com toda a certeza do mundo, a longo prazo não iria se sustentar. Seria um profissional frustrado, porque não estaria me sentindo realizado profissionalmente, porque não, é aquilo que você falou, não tinha o fit com a vaga, né? E na época, eu disse sim, aceitei a proposta, por quê? Porque eu não me autoconhecia a ponto de dizer não, falando que eu não tinha propriedade para executar aquilo ali. E, enfim, com toda a certeza do mundo, hoje deve ter alguém muito mais competente às do vezes que eu vê a lá. empresa, sempre quis trabalhar lá, né? Nossa, uma super oportunidade, uma bolsa legal. Você avalia um pacote de coisas, né? Mas a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, você consegue entender o que faz mais sentido. Então, às vezes, até uma devolutiva negativa, ela passa a ser mais suave, porque você entende, não, realmente, pra mim, era melhor uma área assim, assim, assim. Bacana. Show de bola. Então, vamos encaminhando aqui para a reta final do nosso podcast. Se você quiser deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, gostaria de te agradecer mais uma vez por vir contribuir todo o teu conhecimento aqui. Todo não, né? Obviamente, mas uma boa parte que você considera sendo relevante para o mercado aí, que você como recrutadora, né? Sabe muito bem do que está em alta aí, pra gente formar cada vez mais profissionais competentes aí. Sabe que esse final de semana, Lucas, eu fiz alguns stories assim no Instagram que eu geralmente faço assim, no final de semana eu tô lá, começo a pensar alguma coisa, vem alguma coisa, me dá um insight, eu começo a fazer. E dentro desses stories eu coloquei muito do que faz sentido para você, de você gerar valor, né? Então, por que as pessoas vão ficando desconfortáveis dentro dos seus trabalhos? Porque muitas vezes são pedidos coisas para elas que elas, por que eu preciso fazer isso? Ela não vê valor naquilo. Então, antes de você fazer qualquer escolha na tua carreira, se pergunte se você vê valor naquilo que você precisa entregar. Porque a partir do momento que você faz isso, tudo o resto vira consequência. Porque você vai estar mais engajado, você vai correr mais atrás para você entregar mais, você vai se desenvolver, você vai vivenciar mais a cultura da organização e o resto vai. Agora, se você está num lugar que você faz uma atividade que não faz sentido, que você não entende porque você faz, que você não vê valor nenhum naquilo, já começa errado. Então, para quem realmente quer alavancar, quer desenvolver na carreira, comece se perguntando se o que você faz hoje faz sentido para você. Então, acho que isso é uma dica boa para quem quer avaliar a carreira, com certeza. Show de bola. Paola, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui. Com toda certeza do mundo vai contribuir para a carreira de muitos profissionais que estão buscando recolocação, né? Ou até mesmo buscar uma nova oportunidade. Então,
Sigam a Paola lá, se vocês não a conhecem ainda, mas com toda certeza do mundo irão conhecê-la, que ela gera muitos conteúdos que realmente agregam aí. Quem sabe uma oportunidade de emprego não vem lá do perfil dela, né, Paola? Claro, com certeza. Tem muitas vagas, estamos em recorde de vagas lá, inclusive. Olha que legal. Quantas vagas abertas? Estamos hoje com mais de 100. Olha só. Mais de 100 vagas batemos hoje, né? Que então, legal. estamos aí e constante, né? A gente percebe isso desde o segundo semestre do ano passado e aumentou muito no último trimestre. Então, e a gente só vê perspectivas boas por enquanto. Então, acho que tem bastante oportunidade lá. Que legal. Parabéns pelo trabalho incrível, Obrigada. viu? Obrigada, Lucas. Bom, gente, então vamos terminando por aqui mais um episódio do Motor e Mentor e voltamos na semana que vem. Um grande abraço e até breve.